Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Power Meter, só que não é aquele Power Meter convencional que a gente utiliza aí no dia a dia, tá? A gente vai falar do Power Meter PON, que não deixa de ser um equipamento que as operadoras, os provedores utilizam, porém ele não é tão convencional de ser encontrado em campo, tá? Justamente porque naturalmente ele tem um valor mais caro, né, um valor mais elevado, só que ele entrega algumas funcionalidades que são bem interessantes aí para o técnico de campo ou para você que atua diretamente na área de telecomunicações, tá? Então no vídeo de hoje, mais uma vez eu peguei uma dúvida aí de um dos nossos inscritos e eu trouxe aqui em forma de vídeo justamente para a gente analisar como que esse equipamento se comporta, tá? Nesse primeiro momento eu não trouxe o Power Meter aqui para o vídeo, tá? Não chegou ainda, não tem esse equipamento ainda aqui no canal, mas logo logo vai estar chegando e eu vou estar mostrando para vocês o funcionamento dele na prática. Só que antes de iniciar aqui no conteúdo, galera, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, curte e compartilhe esse vídeo para que semanalmente a gente continue trazendo conteúdos como esse, tá bom? Chama a vinheta. Pronto, pessoal, como eu informei, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês aí o que é e como que funciona o Power Meter PON, tá? É um medidor de potência óptica, porém ele é um pouco diferente aí do Power Meter tradicional aí que a gente utiliza nos serviços de campo ou quando você está fazendo uma análise de sinal aí no provedor, tá bom? Vamos já para o nosso conteúdo. Galera, vejam só, o nosso inscrito aqui trouxe o seguinte, ó, o Tom, né? Fala, meu querido, tudo beleza? Teria como fazer um conteúdo falando sobre o Power Meter PON, tá? E sobre as funções e como identificar o drop inativo na CTO, justamente com esse Power Meter. Então a gente vai justamente falar sobre esse tipo de dispositivo. Eu vou apresentar para vocês agora o funcionamento do Power Meter convencional, digamos assim, e na sequência a gente vai ver um pouco aí como que funciona o Power Meter PON, que é o tema aqui do vídeo, tá? Então vamos lá, galera. Eu trouxe aqui, ó, né, os dois tipos de Power Meter. Esse daqui é o mais convencional que vocês vão encontrar, é o Power Meter normal, tá? E esse segundo é o Power Meter PON. E você pode analisar que eles são bem semelhantes. Só que antes de analisar aqui as imagens, vejam só aqui uma breve descrição aqui do que a gente encontra, tá? O Power Meter em si, pessoal, é um equipamento que é vastamente usado em redes, especialmente FTTH, ou seja, rede de fibra óptica que vai até a casa do cliente, né? E onde que o técnico usa o Power Meter? Justamente para aferir o sinal, geralmente ali na CTO, que é a caixa de terminação óptica, de onde a gente vai puxar o drop, né, o cabo para a casa do cliente. E depois que você puxa o drop, também é utilizado o Power Meter para analisar o sinal dentro da casa do cliente, tá? E ele também é chamado de medidor de potência óptica, tá? Justamente porque uma das finalidades, não é a única, tá? Mas uma das finalidades aí do Power Meter, seja ele PON ou Power Meter tradicional, é analisar o quanto de sinal está chegando na casa do cliente ou na CTO, ou seja, qual o nível de sinal que está chegando, justamente para você saber se aquela rede ela está seguindo os padrões de qualidade ali que você precisa para instalar o cliente, tá? Então, por meio do Power Meter, galera, conseguimos analisar os níveis de sinais, né, em diferentes locais da rede, tá? Porém, existe um tipo de Power Meter, como eu citei, que nem todos os técnicos usam, tá? Como eu citei, muitas vezes por conta do próprio valor dele, que é um pouco mais elevado, e as operadoras e provedores costumam não investir nele, né, para todas as equipes, né, para que todas as equipes usem, né? E estamos falando justamente do Power Meter PON. E aqui, pessoal, como eu citei, eu trouxe duas imagens aqui, ó, duas ilustrações que mostram justamente os dois modelos. Esse primeiro aí, como eu citei, ele é o Power Meter tradicional, tá? Ele vai realizar a medição da potência óptica que geralmente está chegando ali na casa do cliente ou chegando na CTO. E ele tem apenas uma porta. A gente vai já ver o porquê, tá? Enquanto o Power Meter PON, que é esse segundo aqui, ó, ele também vai ter essa finalidade de medir o sinal que chega lá na casa do cliente, mas ele também vai conseguir mostrar para vocês o sinal que está saindo da ONU e voltando ali para a OLT. É justamente por isso que vocês podem ver aqui, ó, que ele possui duas portas. Então ele tem uma funcionalidade muito interessante que você não vai ficar dependendo, por exemplo, do suporte técnico para te passar o nível de sinal ali que está voltando da ONU para a OLT e nem vai estar precisando de sistemas, tá? Mas vamos lá. Vamos aqui para a nossa primeira ilustração, galera. Aqui eu separei o seguinte cenário, ó. Nós temos aqui uma CTO,
uma caixa de terminação óptica, tá? E vejam que digamos que a gente tem um drop aí conectado nessa CTO e a outra ponta do drop está lá no Power Meter, tá? Se tratando de rede GPON, uma rede de fibra óptica, pessoal, ela é uma rede bidirecional, onde os dados eles trafegam da OLT para o cliente, ou seja, da OLT para a ONU ou ONT que está no cliente, ou da ONT, da ONU para a OLT voltando. Né? Então os dados vão trafegar nesses dois sentidos. E para que a comunicação flua, tá? A gente tem basicamente dois comprimentos de onda que são utilizados aí no GPON. Temos o 1490 ou 1490 nanômetros, tá? Que é o comprimento de onda de sinal que vai para o cliente, e nós temos o 1310, que não está ilustrado aqui por enquanto, só que ele é o sinal aí que vai do cliente para a OLT, tá? Ou seja, o sinal que vai da ONU para a OLT voltando. Quando você tem um Power Meter, né, convencional, como esse daí está na imagem, tem apenas uma porta, você vai fazer o seguinte: se você quiser saber o sinal que está chegando na casa desse cliente, você vai desconectar o cabo aqui da ONU ou da ONT e conectar direto no Power Meter, né? Vai setar lá, vai configurar lá o comprimento de onda 1490. E ele vai mostrar para você, normalmente aqui, o nível de sinal, ou seja, a potência óptica que está chegando na residência do cliente. Porém, esse tipo de Power Meter aqui, que é o tradicional, ele não vai mostrar para você o nível de sinal de retorno, ou seja, o sinal que está saindo da ONU ou ONT voltando para a OLT. Então, com esse Power Meter você não vai ter acesso a isso. Muita gente pergunta o seguinte: Henrique, se eu desconectar esse cabo aqui que vem da CTO e puxar ele direto para a ONU, eu vou ter o sinal que ela manda de volta para a OLT? E a resposta é não, pessoal. Você não vai ter esse sinal, por quê? Para que a ONU ative o laser dela e mande sinal de volta para a OLT, ela precisa justamente estar em comunicação com a OLT. Né? A OLT se comunica com a ONU e a partir do momento que a ONU ou a ONT, né, identifica que tem uma OLT do outro lado, ela ativa o laser e ela passa a enviar sinal de retornando, né, o sinal de retorno de volta para a OLT. Caso contrário, ela não vai enviar sinal. Inclusive, eu já peguei algumas situações que a ONU manda um certo sinal ali, mas isso é considerado até um próprio problema da ONU em estar mandando sinal ali de retorno, né, quando você conecta ela direto no Power Meter, porque não é para acontecer, tá bom? Então, o Power Meter tradicional, digamos assim, que ele vai medir o sinal apenas em uma direção, geralmente apenas o sinal que está chegando na casa do cliente. Só que, como eu citei, né, a rede ela é bidirecional, ela envia sinal e ela também recebe. E é nesse ponto, galera, que entra o Power Meter PON, tá? O que o Power Meter PON faz, galera? Ele cria um circuito, digamos assim, ou ele possibilita um circuito entre a OLT e a ONU do cliente, tá? E nesse caso, o que ele vai conseguir enxergar? Ó, nós temos aqui o sinal no comprimento de onda 1490, que é o sinal que está chegando no cliente, por exemplo, pode ser esse menos 20 dBm, e o drop está conectado aqui direto no Power Meter. E na segunda porta do Power Meter eu posso puxar um cordão diretamente para a ONU. Então veja que eu vou continuar tendo um circuito direto entre a OLT e a ONU que permite que o Power Meter consiga ler o sinal que chega em 1490, que seria aqui menos 20, e ele consegue também captar o sinal do comprimento de onda 1310, que é o sinal que a ONU está transmitindo de volta. Então seria aqui, por exemplo, menos 21. Então, com esse Power Meter, pessoal, vocês conseguem ler o sinal downstream, ou seja, o sinal que chega na casa do cliente, e ao mesmo tempo você consegue ler o sinal de upstream, que é o sinal que está voltando da ONU para a OLT. Justamente porque você adicionou o Power Meter aqui no meio do cabo drop, digamos assim, só que ele permite que você tenha um circuito fechado ainda entre a OLT e a ONU. Então, nesse caso, você não vai depender, como eu citei, de sistema, de um suporte técnico para passar para você, por exemplo, o sinal que está voltando da ONU para a OLT. Então, o Power Meter PON, ele tem, além de outras funcionalidades, né, ele tem essa principal aqui que vai mostrar para vocês o sinal dos dois sentidos. E como nosso inscrito perguntou, é possível você identificar, por exemplo, clientes que estão, ou drops, né, que estão ativo ou inativo na rede. Por quê? Vamos lá. Se você está lá na sua caixa CTO, aí digamos que é uma CTO de 16 portas aqui, você vai testar a porta 1. Você pluga o drop da porta 1 aqui, tá? E pluga, ou melhor, pluga um cordão, né, da porta 1 para o Power Meter e pluga o drop do cliente no Power Meter também. Se o Power Meter receber sinal no comprimento de onda 1310 ou 1310, quer dizer que na ponta desse cabo tem uma ONU ativa, né, e essa ONU está ligada naturalmente. Se ele não receber sinal, certamente é um drop de um cliente que foi desativado, foi cancelado e não está mais na base, ou pode ser que a ONU esteja desligada na casa dele. Só que aí você consegue identificar aí
de forma mais fácil se esse drop está ativo ou não. Tá bom, galera? Então, esse é o Power Meter POM, tá? Eu vou estar trazendo vídeos futuros aí, testando o Power Meter aqui no canal. E qualquer dúvida, eu peço que vocês já deixem aqui nos comentários, que assim que possível a gente vai estar verificando, tá certo? Até a próxima!